Oi gente, eu sou a Sabrina Silva, sou maquiadora de Boticário e hoje eu tô aqui em Desejo de Make pra trazer um tutorial de esfumado horizontal. Ano passado a gente lançou um vídeo com esse tutorial bem rapidinho e vocês pediram muito esse tutorial mais detalhado, com passo a passo mais devagar, e é o que eu vim fazer aqui hoje. E antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações das nossas novidades e comentar aqui embaixo o que vocês gostariam de ver em Desejo de Make. E não esquece também de deixar o seu like. Então bora começar! Eu já vim com a minha pele pronta, como o foco do vídeo é só o olho. Já preparei a pele, passei um primer, uma base, fiz um contorninho bem de leve. E aí, eu gosto sempre de um primer pra olhos, porque eu gosto do efeito que ele dá de potencializar a sombra, da durabilidade que ele confere na maquiagem. Então eu venho com um pincelzinho que a gente usa pra aplicar corretivo, aplicando por toda a pálpebra. Agora eu venho com um pincelzinho mais chanfrado, só que ele tem as cerdas pra esfumar. E eu pego um marronzinho, que eu gosto de começar sempre com um marronzinho antes de passar sombras mais escuras. E eu venho aplicando por toda essa extensão aqui da pálpebra rente aos cílios. Qual que é a diferença desse esfumado horizontal pro vertical ou pros normais que a gente mais vê por aí? Ele é um esfumado feito pra alongar os olhos. Então quando a gente tem o olho muito redondinho, que nem é o caso do meu, ou uma pessoa que tem olho oriental e quer destacar esse efeito de olho oriental, a gente usa esse tipo de técnica para deixar o olho mais alongado. Então, a gente nunca vai estar passando sombra de forma arredondada, a gente sempre vai estar passando, puxando, para sempre estar alongando esse olho. Com o pincel, ela faz o traçado marrom rente aos cílios. Aí eu venho com o dedinho da outra mão que tá ali sobrando sem fazer nada, dou uma esticadinha e depois esfumando um pouquinho, arrastando, só para já dar esse efeito de alongado. Se a gente só arrasta, a gente tira muita sombra, então ela não fica muito boa. Então é sempre legal você aplicar um pouquinho e depois arrastar. E esse pincelzinho que eu tô usando é o pincel pra côncavo. Ele é próprio pra esfumar, marcando côncavo, e ele já tem esse formato chanfrado, que ajuda muito pra gente fazer alongado, pra esfumar rente aos cílios. Ele é feito pra côncavo, mas eu acabo usando pra pálpebra inteira, dependendo da técnica que eu quero fazer. Eu pego o mesmo pincel, só que um outro limpo, e pego um marronzinho mais escuro. E eu aplico misturando com a sombra que eu passei embaixo. É esse efeito de fazer camadinhas que vai dar o efeito bonito da maquiagem, de não ter marcação. Depois eu volto com outro mais clarinho, misturo as duas. Sabrina mescla as tonalidades de sombra da palette 12 Neutrals de Make Be, usando o pincel para esfumar. E aí, como eu quero um olhar mais marcante, aí eu vou vir com uma sombrinha um pouco mais escura. Vou passar uma pretinha que a gente tem aqui na nossa palette. O preto, como é uma sombra que acaba manchando muito a maquiagem, eu gosto sempre de apertar bem o pincel pra depois fazer o efeito de esfumado. É normal ficar meio pandinha, viu, gente? Depois a gente limpa tudo. E aí eu volto com outro pincel, misturando as duas cores, pra gente tirar essa marquinha que ficou aqui, ó, do preto. A gente vem misturando. A gente faz um movimentinho de vai e vem. Agora eu vou pegar o pincel que é pra esfumar sombra. Ele limpinho mesmo, eu venho fazendo movimentos circulares e de vai e vem. E vou sempre arrastando pro lado. O que vai dar esse efeito de esfumado horizontal é isso, a gente puxar pro lado. Pode deixar um pouquinho pra fora do olho pra deixar um olhar mais dramático, não tem problema. Gente, e quando acontece de cair sombra, principalmente quando a gente faz um olho um pouco mais escuro, eu gosto sempre de vir limpando com base. Por que eu limpo com base e não com o demaquilante, por exemplo? A gente tem toda uma preparação de pele. Então, se a gente passa um demaquilante, ele vai tirar essa preparação que a gente fez. Vai tirar a base que tem embaixo, o corretivo. E aí, quando a gente passa a própria base, ela tem a mesma composição da base que já tá no seu rosto, então não vai interferir no resto da sua maquiagem e nem no acabamento. Tá vendo? Ó, tira tudo que caiu. Com a base, os resíduos de sombra desaparecem. Agora, eu vou estar passando lápis em gel, que eu gosto de usar ele pro esfumado, tanto em cima, rente aos cílios, quanto na linha d'água. Então eu venho aplicando tranquilo, ele desliza super bem. E aí eu aplico na linha d'água e deixo escorrer um pouquinho pra fora. Venho com a própria pontinha do lápis, aplicando um pouco pra fora. E depois eu vou vir com outro pincel esfumando isso aqui também. E agora eu venho em cima. Faz como se fosse um delineador mesmo. Depois a gente vem aplicando na parte superior, bem rente aos cílios. E não tem problema ficar meio tortinho, porque a gente vem esfumando tudo. Sabrina passa o lápis em gel na linha d'água. Pode puxar um pouquinho pra fora também, que esse que é o legal do esfumado horizontal. Aplica o produto também rente aos cílios superiores. Chanfrado, esfumo tudo isso. O pincel tá limpinho, depois eu uso uma sombra. A gente deixa a mão um pouquinho leve. Com o pincel chanfrado, ela esfuma a sombra dos cílios inferiores. Peraí que eu quase me ceguei agora.
E aí depois que eu faço isso, eu venho com o próprio pincelzinho que vem na palete. Ele tem uma ponta mais gordinha. Pego um pouquinho de sombra preta e dou um acabamento aqui no final. Com o pincel de cerdas macias, Sabrina esfuma o canto externo dos Aí eu olhos. volto com outro de côncavo. Sabrina tem pele morena clara. Ó, gente, agora eu já dei uma limpadinha em tudo que eu tinha borrado. Dei acabamento aqui na sombra. E aí eu vou pra parte da máscara de cílios. Eu venho com o Curvex, eu puxo a sobrancelha. A gente fazendo na gente não dá pra olhar pra baixo, mas você pode encostar o Curvex e olhar um pouquinho pra baixo pra poder curvar os cílios. Depois faço o outro lado. E levantar a sobrancelha ajuda bastante. Cuidadosamente pressiona o Curvex nos cílios do olho esquerdo. Aqui é o Curvex no olho. Depois eu venho com a máscara de cílios, a 3 em 1. Ela alonga, ela define, ela curva. Tudo em uma máscara só. Como eu quero deixar o foco mais no esfumado do que nos cílios, eu não vou aplicar muito. Daí, gente, eu venho com um pincelzinho de delinear e esfumar só um pouquinho de marrom embaixo, pra não ficar tão preto. Passa a sombra rente aos cílios inferiores. E aí, pra finalizar esse olho, eu vou vir com lápis sombra champanhe e eu vou dar umas batidinhas aqui no cantinho interno do olho. Como ele é mais cremosinho, ele vai servir de base pra eu passar a outra sombra iluminadora que eu quero usar. O lápis sombra de Intense ilumina o canto dos olhos. Eu vou estar usando a Foil da linha Diamond. Eu vou usar o pincel de pigmento. Eu dou umas raspadinhas aqui no potinho, tiro um pouquinho do produto que eu quero usar e venho dando umas batidinhas aqui no começo do olho. A sombra foil multi-efeito Radiance de Make B e tem tom alaranjado. Entre o iluminador que eu fiz com o lápis sombra e a sombra foil. Depois que a gente aplica, eu venho com outro pincel de esfumar, só para espalhar essa sombra. Com o pincel, Sabrina esfuma as sombras, dando naturalidade. Então é isso, gente. Make tá pronta. Depois conta aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram, se foi fácil, se vocês conseguiram reproduzir em casa. Tira foto maravilhosa, aquela selfie, posta no Insta, marca o Boticário e arrasa nessa maquiagem, tá? Todos os produtinhos que eu usei vão estar aqui na descrição do vídeo com um link do lado do nome dos produtos. Não se esquece de se inscrever, dar aquele like maravilhoso que a gente gosta muito. Me chama que eu volto. E é isso. Um beijo. Desejos de Make ou Boticário. Inscreva-se.